Fala galera do canal, estamos trazendo mais um vídeo aqui de review de capítulo 309, com o nome intitulado Reunião de Blue Lock. E a gente vai falar um pouquinho sobre como que está sendo os preparativos antecipando a Copa do Mundo Sub-20. No último capítulo tivemos o sorteio do grupo, não de todos os grupos, mas do grupo do Japão, né? Que vai ser Japão, Nigéria, Inglaterra e a nossa querida França. E aí a gente vai para os acontecimentos que vão ocorrer após essa seleção dos grupos e os treinamentos que vão se iniciar para a apresentação dos jogadores para a Copa do Mundo Sub-20. Então vamos para o nosso capítulo. O capítulo começa com algumas notícias falando que o Japão está no grupo da morte, junto com o país que inventou o futebol, que é a Inglaterra, e com a seleção mais forte Sub-20 do mundo, que é a seleção da França, que vai contar com os nossos jogadores que a gente já conhece, Charles e o Loki. E o capítulo começa com o Izagi saindo de sua casa e indo para a reapresentação dos jogadores de Blue Lock. Aqui a gente já é falado que faltam 30 dias até a Copa do Mundo Sub-20, e aí chegando pelo ônibus do Blue Lock ele encontra Bashira e que pergunta para ele se ele cresceu, como que foi o treinamento dele nesses 14 dias. Logo aparece Toshirin e diz que houve a conversa e a pergunta de Bashira e diz que ele mediu e cresceu 1 centímetro. E aí a gente tem uma conversa entre os 3 ases do Blue Lock, e após essa breve conversa eles entram dentro das instalações e cumprimentam os outros jogadores que estão dentro da seleção Sub-20 do Japão, os convocados. E aí também aparece o treinador e presidente do Blue Lock, que é Jinpachi Ego, e diz que eles não são os mesmos de 14 dias atrás, que foi como eles receberam a carta para fazer os treinamentos individuais. E aí fala que cada um deles obteve uma nova arma, uma nova força para poder enfrentar o mundo. E aí ele fala para poder usar essa combinação para chegar até a vitória. E aí ele diz que irá usar os jogadores para alcançar o seu sonho, e pede para que os jogadores usem ele também para alcançar seus próprios sonhos. E aí ele termina falando para os egos se chocarem e transcenderem em uma nova mistura, uma nova disputa. E ele fala que a primeira partida será como contra o último campeão da África, a Nigéria. A segunda partida contra a número 1 do mundo, França. E aí vai terminar a fase de grupos contra a Inglaterra. E aí a gente tem o início do campo de treinamento final para a Copa do Mundo Sub-20. Após essa breve reunião entre Jinpachi Ego e seus selecionados, a gente vai para um fliperama, onde a gente encontra nada mais, nada menos que Nagi Seishiro, que relembra a conversa que a gente viu no último capítulo entre ele e o presidente da associação, em onde ele pede para Nagi se juntar entre os 3 selecionados, que ao todo são 26, 23 vão pelo ego, que ele chama, e os outros 3 vai pelo presidente. E aí ele se pergunta se se era para ele ter aceitado ou se era para ele ter continuado viver sem futebol, longe do futebol. E aí ele, após vários pensamentos, ele se pergunta se é o futebol que impulsiona ele ou é o Blue Lock. Então, se for futebol, ele pode sim aceitar a proposta. E se for o Blue Lock, apenas o Blue Lock será a casa para ele. E aí o Nagi fica em um dilema em aceitar ou não a proposta feita pelo presidente. E em meio a esse dilema, a gente vê uma figura conhecida se aproximando de Nagi e pergunta o que ele está fazendo, que ele estava preocupado. E assim termina o nosso capítulo. Igarashi chega pelas costas de Nagi, cumprimentando, e o capítulo termina com a presença desses dois. A última página fazendo um gancho e
a gente consegue criar algumas teorias. Será que Igarashi irá retornar para o Bullock, assim como Nagi? Será que os dois farão parte dos 3 selecionados do presidente? Quais novas armas os jogadores de Bullock adquiriram durante esse treinamento de 14 dias? Izagi foi conhecer a Europa, algum motivo? Ele conseguiu identificar e conseguiu treinar uma nova arma apenas observando outros jogadores de classe mundial? Então, os próximos capítulos de Bullock, a gente vai analisar e fazer o review sobre o que cada jogador conseguiu desenvolver e quais armas eles conseguiram construir nesses 14 dias. E será que esses dois irão conseguir voltar ao futebol e, consequentemente, à seleção sub-20 do Japão? Fique por aqui e espere os nossos próximos vídeos. Bom, pessoal, esse foi o review de mais um capítulo, do capítulo 309 de Bullock. E se você gostou, comente e compartilhe o vídeo, que vai ajudar muita gente aqui no canal. A gente já atingiu a marca de 70 inscritos, mas a gente quer alcançar mais. E aí, se você quiser ajudar, tá gostando do nosso trabalho e quer acompanhar mais vezes, deixa nos comentários sugestões de melhora. Se você acha que a gente tem que fazer vídeo de algum outro anime, de algum outro mangá que você goste, deixa nos comentários também. Ou se quer comentar alguma coisa relacionada ao Bullock, também pode deixar que a gente sempre responde vocês, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal se você é novo, clica no sininho. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.